Olá, mais uma aula de Geografia aí, nono ano. E hoje nós vamos falar sobre as consequências da Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi iniciada na segunda metade do século XVIII e causou profundas transformações para a humanidade por meio do surgimento da indústria e do capitalismo. A economia a nível mundial sofreu grandes transformações. O processo de produção de mercadorias acelerou-se bastante, já que a produção manual foi substituída pela utilização da máquina. O resultado foi o estímulo à exploração dos recursos da natureza de maneira excessiva, uma vez que a capacidade produtiva aumentou. A Revolução Industrial também impactou as relações de trabalho, gerando uma reação dos trabalhadores, cada vez mais explorados no contexto industrial. Então, a imagem da primeira Revolução Industrial. A imagem da segunda Revolução Industrial, já tendo indústria de automóveis. E aí a terceira Revolução Industrial, vocês já viram também, que é a robótica. Então, o trabalhador. A Revolução Industrial causou profundas transformações no mundo. E uma dessas transformações deu-se no processo produtivo e no estilo de vida dos trabalhadores. Antes da Revolução Industrial, o processo de produção era manufatureiro. Era manual, ou seja, a produção acontecia em uma manufatura, na qual a produção era manual e o trabalhador realizava seu trabalho por meio de sua capacidade artesanal. Com o desenvolvimento das máquinas, a produção passou a ser parte da maquinofutura, através de máquina. Isto é, a máquina era a grande responsável pela produção. Além do salário extremamente baixo, os trabalhadores eram obrigados a aceitar uma carga de trabalho excessivamente elevada, que em alguns casos chegava a 16 horas diárias de trabalho, das quais o trabalhador só tinha 30 minutos para almoçar. Meia hora. Essa jornada era particularmente cruel, porque todos aqueles que não aguentassem eram prontamente substituídos por outros trabalhadores. O trabalho, além de cansativo, era perigoso, pois não havia nada que protegesse os trabalhadores, e eram comuns os acidentes que os faziam perder os dedos ou mesmo a mão, em casos mais graves. Os afastados por problemas de saúde não recebiam, pois o salário só era pago para aqueles que trabalhavam. Os que ficavam fisicamente incapacitados de exercer o serviço eram demitidos e outros trabalhadores eram contratados. Na questão salarial, mulheres e crianças também trabalhavam e seus salários eram pelo menos 50% menores do que os dos homens e adultos. Muitos patrões preferiam contratar somente mulheres e crianças porque o salário era menor e, por conseguinte, seu lucro maior. E essas eram mais sujeitas a obedecerem às ordens sem se rebelarem. Olha aí as mulheres trabalhando no setor têxtil, né? Produção têxtil. Primeira Revolução Industrial, os principais avanços tecnológicos conhecidos nessa revolução foram o uso do carvão como fonte de energia para a máquina a vapor, desenvolvimento da máquina a vapor e criação da locomotiva, que era o trem, e invenção do telégrafo, né? Parecido com o aparecimento de indústrias têxteis, como a do algodão, ampliação da indústria siderúrgica. Na segunda Revolução Industrial, destacam-se a substituição do ferro pelo aço, surgimento de antibióticos, remédios, a construção de ferrovias e navios a vapor, a invenção do telefone, da televisão e da lâmpada incandescente, e o uso de máquinas e fertilizantes químicos na agricultura, venenos. Olha aí uma locomotiva. Consequências. A Revolução Industrial representou um marco na história da humanidade, transformando as relações sociais, as relações de trabalho, o sistema produtivo e estabeleceu novos padrões de consumo e uso dos recursos naturais. As consequências foram muitas
estão relacionadas a cada fase vivida no processo evolutivo das tecnologias que proporcionou a industrialização dos países. Durante a primeira Revolução Industrial, o modo capitalista de produção reorganizou-se. As principais consequências desse período foram a substituição do trabalho humano por máquinas, o que ampliou o êxodo rural e intensificou o crescimento urbano. Crescimento desenfreado das cidades, acarretando favelização, marginalização de pessoas, aumento da miséria, fome e da violência. Aumento significativo de indústrias, consequentemente de produção. Organização da sociedade em dois grupos. A burguesia, que são os ricos, versus os proletariado, ou proletário, que são os trabalhadores. As principais consequências da Revolução Industrial foram as novas relações de trabalho, a consolidação do capitalismo, a industrialização dos países, a expansão do imperialismo, o êxodo rural e a urbanização. Os avanços nos campos da medicina, do transporte, das telecomunicações, o aumento da capacidade produtiva e do consumo, os impactos ambientais negativos, enfim. Então, tudo isso foi esse processo da Revolução Industrial.